o mundo dos jogos. Desde 1958, lá quando foi lançado o Tennis for Two em 1958 por William Higginbotham, em um osciloscópio, até os lançamentos dos últimos upgrades para computadores e as últimas gerações de consoles, os jogos fizeram parte da vida de boa parte das pessoas ao redor do mundo. Lembranças de códigos de Game Shark ou de comprar 10 jogos a R$30 no local certo. Ih, olha lá, o cara incentivando o contrabando. Até no início narrativo do vídeo você vem atrapalhar. Caramba, mano, vai tomar no centro do olho do seu cu. Voltando. O mundo eletrônico, assim como a tecnologia e os jogos, foram evoluindo conforme o passar dos anos. Uma guerra entre sonistas, x-caixistas e nintendistas já dura mais tempo do que o próprio YouTube, e empresas desenvolvedoras estão sempre buscando a criação dos melhores hardwares e jogos para o seu público. Uma dessas empresas é a Sony com o seu PlayStation. E olha que elas quase trabalharam em conjunto com a Nintendo. E, como um bom gamer, nada mais justo do que trazer a história de evolução deste console desde 1994 até os dias atuais. Então, bora comigo nessa história? Fala, meus consagrados amantes de animes e jogos! Como vocês estão nessa quarta-feira? Eu, como bom curitibano, estou provavelmente almoçando, tô esperando chover e esfriar no fim do dia. E detalhe que tá um calor do caralho. Então eu estou aqui, mais um Lucas, para trazer para vocês mais um vídeo sobre jogos aqui neste canal maravilhoso. E hoje vamos falar sobre a evolução do PlayStation desde o console primeiramente dito até os seus acessórios e jogos marcantes. E eu, como um bom sonista... Como assim sonista se o jogo que você disse que é Speedrunner foi lançado originalmente no Super Nintendo, cara? Cara, o que você precisa entender é o seguinte. Primeiramente, eu tô cagando pra tua opinião, tá? E segundamente que eu tô familiarizado com boa parte dos consoles lançados depois do Super Nintendo, por causa da minha idade e da minha geração, obviamente. E eu só me considero um sonista porque eu prefiro o controle do PlayStation do que o controle dos outros consoles, porque pra mim é mais confortável, é uma questão de gosto pessoal. Então assim, cara, só aparece quando for realmente relevante, tá beleza? Seu Scorpion que é um lixo! Só fala isso porque não consegue ganhar de mim com aquele Scorpion meia bomba dele aí. Então, como eu ia falando, eu pretendo trazer aqui futuramente todos os consoles, as empresas desenvolvedoras dos jogos, mas como o PlayStation foi um dos consoles que eu mais consumi durante a minha vida e eu tenho um carinho especial, a gente vai começar por ele. Então, sem mais delongas, que vem a vinheta. Então, lá na Terra do Sol Nascente, em 3 de dezembro de 1994, surgia o primeiro console oficial da Sony, o nosso queridíssimo PlayStation 1, também conhecido por PSX ou PS1, que vocês vão entender a diferença deles lá na frente. E ele foi lançado em 1995 nos Estados Unidos e na Europa. Muitos não sabem, porém a Sony e a Nintendo já tiveram uma parceria e quase que a história desses consoles, como a gente conhece hoje, tiveram um caminho bem diferente do que conhecemos atualmente. A Sony e a Nintendo, lá na época do Super Nintendo, eles tinham uma parceria para a produção de um chip de som SPIC700, que era utilizado lá no Super NES. Só que então as duas empresas começaram a desenvolver o conceito do Nintendo PlayStation, que seria um Super NES que seria capaz de ler CDs, e algumas unidades até que chegaram a ser produzidas para o envio dos desenvolvedores. Porém, as coisas não saíram bem como planejado. As coisas saíram do controle. E após a primeira demonstração do console, a Nintendo falou: não quero mais não. Aí foi lá, descartou a Sony e firmou parceria com a Philips. Então a Sony falou: e ela deu início ao seu próprio projeto. Acredite nos seus sonhos e taque o foda-se pra opinião daqueles que querem te derrubar. Então, voltando ao lançamento do PlayStation 1, nessa época os consoles como o Super NES e Nintendo 64, por exemplo, eles utilizavam os cartuchos, né, para fazer o desenvolvimento, o rodar dos jogos. Então, o lançamento de um console que fazia leitura de CDs, e CDs de música, inclusive, você podia colocar lá o CDzinho pra você tocar uma musiquinha, acabou sendo uma novidade para a época.
Os controles do PlayStation, eles traziam um formato mais ergonômico dos consoles até então, né? Dá pra ter um exemplo aqui que tem as empunhaduras aqui. Além da adição de mais 2 botões na parte superior, o L2 e o R2, fornecendo mais possibilidades de gameplay para os jogadores. E 3 anos mais tarde, em 1997, o Dual Analog Controller e na sequência também em 1997, o Original DualShock, que eram os que continham os famosos analógicos. Os primeiros controles do PlayStation não tinham os analógicos ainda. E além dos analógicos, o sistema de vibração também foi inserido, né? Que ele vibrava de acordo com algumas ações que os players tomavam dentro dos jogos. E esse também foi sendo aprimorado na sequência desde o lançamento do PlayStation 1. Na época do PlayStation 1, a internet estava bem longe de ser popularizada, igual a gente aqui, por enquanto. Então a Sony criou o PlayStation Link Cable, que ela permitia conectar, né, 2 consoles por meio de 2 TVs. Então, cara, já imagina assim, que já era difícil, né, você ligar uma TV de tubo, imagina, né, ficar ligando 2 com 2 consoles. Mas, para poder jogar o multiplayer em alguns dos jogos que tinham esse suporte. E em 1998 foi lançado o Pocket Station, que era basicamente um cartão de memória externo com uma telinha LCD embutido. E o PS1 foi um dos primeiros consoles a ter um memory card usado de maneira externa. E o nosso queridíssimo Play 1 foi um grande campeão de vendas para a época, tendo vendido mais de 100 milhões de unidades. Sendo que aqui no Brasil as vendas elas eram no mercado informal, porque o PlayStation 1 especificamente, ele não tinha uma venda oficial aqui no Brasil, né? Mas pra gente aqui não tem caô, né, meu parça? O primeiro PlayStation 1, ele era uma caixa, ele era relativamente grande, assim, uma caixona com um botão, né? Tinha uma tampa para abrir o CD, um botão de reset e um botão de power. Mas em julho de 2000, como vocês puderam inclusive ver aqui no meu cenário no vídeo passado, a Sony lançou uma versão Slim, que é consideravelmente menor na cor branca, se bem que o meu já tá na cor encardida, faz tempo que eu tenho ele. E ele é muito menor do que o console que foi lançado e é o que eu tenho até hoje. E o PlayStation 1 teve vários jogos e franquias marcantes, como por exemplo os 3 primeiros jogos de Crash Bandicoot, que a gente já falou aqui no canal. Dá uma olhadinha aqui no card, né, pra você ver toda a história e evolução gráfica de Crash. Nós tivemos 3 jogos da franquia de Final Fantasy, sendo Final Fantasy 7, 8 e 9, sendo que alguns deles já tiveram remakes, como Final Fantasy 7, por exemplo. Na verdade não é um remake, é um reboot. Um dia a gente explica a diferença pra vocês. E o Final Fantasy 9 até o momento é o meu favorito. Eu tenho uma memória nostálgica dele muito boa. Eu jogava ele com meu irmão, era sempre ele controlando a Zidane Tribal e eu controlando o Vivi. Eu era o grande Mago Negro. E a gente ficava sempre alternando, né? Quando era o Vivi eu controlava, quando a Zidane controlava, tanto nas batalhas quanto na história. Isso era muito legal. E além deles, a gente tem também os 3 primeiros games da franquia de Resident Evil, que também é uma franquia enorme com vários jogos excelentes. Tivemos também o Medal of Honor, que é um grande, né, precursor dos FPS de console, principalmente, né? E também tivemos o primeiro jogo da franquia de Metal Gear Solid. Também tivemos um grande clássico, que é o Lara Croft Tomb Raider. Pensa num joguinho difícil, bicho, eu tinha esse jogo. E entre outros também. E além desses, os que me marcaram pessoalmente dessa geração de consoles foram os jogos do Tony Hawk 1 ao 4. O jogo Driver, se Lara Croft é difícil, esse aqui é muito mais difícil, pra mim, pelo menos. Apesar de Lara Croft também ser bem difícil. E além disso, eram 2 CDs pra gente concluir o jogo do Driver. Mas também não dá pra reclamar, afinal de contas, o Final Fantasy IX eram 4 fucking CDs. E um dos jogos que eu tive a melhor experiência de jogo possível, eu fechei ele, zerei ele por completo. E é um jogo que eu recomendo você jogar, inclusive se você quiser conhecer. Talvez ainda tenha a VOD na minha live salva, depois dá uma olhadinha, tem as minhas redes sociais aqui também. Eu recomendo com as mãos amarradas nas costas. Tá, e como é que a pessoa vai jogar? Tá, não, peraí, dessa vez a interrupção foi válida. Eu recomendo com as minhas mãos nas costas esse jogo, entendeu? Não é que eu recomendo que ele jogue com as mãos nas costas, eu recomendo com as minhas mãos amarradas. É o Castlevania Symphony of the Night, que é um clássico do Play 1. É engraçado, né? Quando a gente era criança, via os gráficos, os jogos do PlayStation 1, a gente falava, nossa senhora, esse gráfico tá igualzinho, mano. E pra gente ter uma base inicial, né, do quanto os consoles evoluíram, o PlayStation 1, ele contava com 2 MB de RAM. Sim, 2 MB de RAM. Hoje, qualquer jogo de computador, você roda algo no nível satisfatório com menos de 16 GB de RAM. É muita diferença. E isso que era 1 MB dedicado pra placa de vídeo, né? 1 MB dedicado só pro vídeo. A CPU era em 32 bits a 33.9 MHz e a resolução máxima era de 640 por 480 pixels. E outro acessório que a gente tinha no PlayStation 1 também era esse cotovelo aqui, que você podia colocar
4 controles a mais para jogos que tinham esse suporte. Em 2000 tivemos o lançamento de Summer Electro Hits 2. Brincadeiras à parte, tivemos o lançamento do console mais vendido da história e provavelmente um dos mais nostálgicos para as pessoas da minha geração. O PlayStation 2, com suas mais de 155 milhões de unidades vendidas, esse já tendo o lançamento oficial no Brasil, né, que foi lançado no ano do Penta, conquistou gerações. Já que agora, além do salto gráfico em relação ao PlayStation 1, que pra mim, se você comparasse em todos os saltos entre os PlayStations, foi o maior salto gráfico entre os consoles de mesa do PlayStation, agora o formato passou em ser em DVD. Ou seja, você podia jogar um PlayStation ou você também podia ver o filminho que você alugou na locadora. Sim, minha cara geração Z, a gente alugava filmes há alguns anos atrás. E jogos também, diga-se de passagem. Com relação aos acessórios do PlayStation 2, em 2003 nós tivemos o iToy, que era via uma porta USB, que era uma outra novidade do console, que era como se fosse uma espécie de câmera digital, né, que projetava a imagem do jogador na TV e fazia o rastreio de movimento. Pode dizer que seria o precursor do Kinect, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Em 2004, com o lançamento de alguns títulos musicais, que a gente já vai abordar, dá uma seguradinha aí, fera. Chegaram os SingStar Mix, que eram 2 microfones personalizados para o PS2. E em 2005 tivemos o Buzz Buzzers, que era uma espécie de acessório que ele trazia mais realismo para o jogo Buzz the Music Quiz de perguntas e respostas. Pergunta que vem aí e vale R$1 milhão. Fala, meu consagrado, já chegou até aqui? Já chegou até aqui? Então, curte, se inscreve, ativa o sininho e manda assim pra aquele teu amigo ou pra aquela tua amiga que jogava os jogos do PlayStation contigo, mas assim, que é teu pato ou tua pata. Assim, pra aquela pessoa que você vai falar assim, cara, qualquer jogo que você podia jogar não tinha chance contra ti, tu podia colocar, né, uma tag de meu pato na camisa dele, né? Por isso eu dedico esse vídeo pro meu irmão. E uma outra coisa legal, que o PS2 era retrocompatível com a maior parte dos jogos do PlayStation 1. Então a galera, né, podia jogar os jogos antigos que já tinha nas coleções, além de aproveitar os novos lançamentos do PS2. E assim como ocorreu com o PlayStation 1, na época já aplicando o emagrecimento dos consoles, a primeira versão do PS2 era uma versão maior, que, né, às vezes parecia que tinha um aeroporto na tua casa, às vezes era tão barulhento que era aquele videogame. E em 2007 foi lançada uma versão Slim. O meu PlayStation 2 eu não sei onde foi parar, por isso que não posso mostrar isso pra vocês aqui agora. Que era mais leve e menos barulhento. Os controles, né, os DualShock 2, esse aqui não é o 2, esse aqui é do PlayStation 3, mas eles mantiveram mais ou menos esse mesmo padrão, só trocaram, né, pra cor preta pra poder trocar com o console. E a sensibilidade dos analógicos melhoraram o tempo de resposta e nível de pressão, porque você, nesses jogos do PlayStation 2, principalmente, começou mais a utilização do R3 e do L3, que era justamente pressionar do botão analógico. O PS2, né, também, mesmo que de forma mais rudimentar, foi o primeiro a ter um multiplayer online. E o PlayStation 2 teve uma infinidade de títulos marcantes, né? Eu podia ficar horas falando, mas vamos falar dos principais. Algumas das continuações, né, alguns são continuações daqueles que falamos, né, no PlayStation 1, como as sequências de Final Fantasy, como Final Fantasy X, Resident Evil 4 e Resident Evil Code Veronica e o Metal Gear Solid 2 e 3, por exemplo. E teve outras franquias que ganharam força ou aumentaram a sua força que já tinham lá de outros consoles. Um bom exemplo disso, se não acho que um dos maiores exemplos que eu posso dar fora GTA que eu vou falar daqui a pouco, é a franquia de Need for Speed, que já no PlayStation 1 já tinha o Need for Speed Porsche, por exemplo, que foi um outro jogo que eu joguei muito e nos dois sentidos. Tiveram os títulos como Need for Speed Most Wanted e o Need for Speed Underground 1 e 2, sendo que pra mim, né, pessoalmente, o 2 é o melhor da franquia de modo geral, mas aí é uma coisa que fica até de cada um, é uma questão de gosto. E comenta aí nos comentários qual foi pra você o melhor de Need for Speed até o lançado até o momento. Tivemos também o Tekken 5, que já tinha criado uma boa fanbase também lá no PlayStation 1, né, e nos outros consoles anteriores, e foi um título que ajudou muito na consagração da franquia. E como eu falei anteriormente, GTA, que já tinha uma popularidade, né, de consoles anteriores, só que o GTA 3 lançou como é que posso dizer, ele marcou a estreia da Rockstar Game nos consoles da Sony, né, e trouxe, né, um jogo de mundo aberto extremamente interessante, como vocês já sabem, né? E se não sabem, joguem. Então na sequência veio o GTA Vice City e o nosso lendário CJ, lendário GTA San Andreas. Oh shit, here we go again.
Outros jogos, né, como por exemplo teve a sequência de jogos de luta, como eu já citei, por exemplo, nos vídeos de Mortal Kombat, e aproveito aqui para reiterar, joguem Mortal Kombat Shaolin Monks, que é uma obrigação, já que estamos falando de jogos do PlayStation 2, ou até mesmo, né, as evoluções, né, lá dos jogos de esportes como futebol, que procuravam sempre se manter 100% atualizados. Silent Hill 2 e Spider-Man 2, e esse jogo eu também joguei bastante, joguei mais um, mas também joguei o 2 e eram jogos muito divertidos, também marcam presença nessa lista. A outra franquia que teve muito sucesso nesse console foi a franquia de Devil May Cry, que teve 3 jogos lançados para o PS2. Porém, a gente não podia ir para o último console dessa primeira parte da evolução do PlayStation sem citar 4 franquias aqui. Primeiramente, é um jogo que, na minha opinião, se não é o melhor jogo do PS2, é top 3 com certeza, é Shadow of the Colossus. O jogo já tem um remake que foi lançado em 2018 e eu só digo que o jogo é maravilhoso, a jogabilidade é incrível e vale muito a pena jogar. O outro jogo que revolucionou com os gráficos, né, e a maneira de enxergar o FPS em consoles, que foi um jogo que me iniciou de vez nos FPS da vida, eu já tinha jogado alguns títulos anteriores, mas fez que me conquistou de vez, foi Black. A evolução que o Black trouxe graficamente para a época, né, em comparação aos outros jogos de FPS mais antigos, foi absurda, foi realmente absurda. E as missões eram muito complexas, porém elas eram muito divertidas de jogar, então mais um jogo que eu recomendo fortemente. E outra franquia, e das quais eu disse que iria falar posteriormente, é a franquia de Guitar Hero, né, que inovou trazendo jogos de músicas, né, que já tinha falado de outros jogos de música de Super NES, mas para o PlayStation, e músicas lendárias para serem tocadas. Para mim, Guitar Hero 3 Legends of Rock, né, com seu Truth Fire in the Flames no nível maluco, é a minha favorita. E eles também tinham controles em forma de guitarra, e eu era horrível tocando a guitarra do console, tá? E pra fechar o PS2 com chave de ouro, temos o menino Kratos. Solta a rapariga, Zeus! E a franquia de God of War. A história do nosso querido anti-herói acabou se tornando uma das caras do PlayStation 2 e do PlayStation de maneira geral, e uma das franquias mais rentáveis da Sony ao longo dos anos. Não é pra menos, o jogo é foda. Pra rodar joguinhos maravilhosos, né, já ocorreu um bom upgrade, né, no hardware em comparação ao PlayStation 1. A resolução máxima do jogo já subiu para 1280 por 1024 pixels, a GPU já tinha 147 MHz com 4 MB de memória dedicada e já tínhamos 32 MB de memória RAM. Sim, aqueles gráficos da época em 32 MB de memória RAM. E para fechar o vídeo de hoje, vamos falar do primeiro console portátil da Sony, o nosso querido PSP ou PlayStation Portable. De todos os consoles portáteis da Sony, esse foi o que provavelmente fez mais sucesso. O PSP já permitia uma conexão melhor com a internet já estava sendo popularizada muito mais antes. A gente podia, né, ver vídeos, podia ouvir música, etc. O arquivo de mídia do PSP eram uns disquinhos assim desse tamanho, chamados de discos UMD, que foram desenvolvidos pela própria Sony. Era muito bonitinho, mano. Pareciam uns disquinhos assim de criança. Só que eles conseguiam armazenar até 1.8 GB de dados, que pra época, né, que ele foi lançado em 2005, que pra época era muita coisa. O processador já vinha com 333 MHz, também tinha 32 MB de RAM e uma tela de 4.3 polegadas, que pro padrão da época já era bem grande. E o PSP teve várias versões ao longo dos anos. Essa primeira que eu falei é o PSP 1000, ou que a gente chama de o PSP gordinho, o PSP Fat. Em 2007, a Sony lançou o PSP 2000, sendo esse o famoso modelo Slim, que era mais leve e tinha 64 GB. 64 MB de RAM, não GB. Em 2008 foi lançado o PSP 3000, que ganhou até o apelido de PSP Bright, porque a sua tela brilhante trazia as cores mais vívidas para os games. Além disso, o PSP 3K vinha com um microfone embutido e uma saída de vídeo que permitia ser conectado a uma televisão. Em 2009 tivemos o PSP N1000, ou o PSP Go, onde ganhou um redesign completo. Tinha uma tela deslizante, né, que escondia os botões, os controles, etc. E eles já não eram mais utilizados os famosos disquinhos, eles eram apenas, né, o download dos jogos via PlayStation Store. E por último foi o modelo PSP Street, ou PSP E1000. Ele foi lançado apenas para apreciação dos europeus, porém ele não fez muito sucesso, sendo um modelo de baixo custo e ele era capado de funções. Vários títulos das franquias, né, lançadas no PlayStation 1 e principalmente no PlayStation 2 fizeram sucesso no PSP. Como bons exemplos, a gente pode citar o God of War, Chains of Olympus e Ghost of Sparta. Podemos falar também de Final Fantasy Tactics, The War of the Lions, Metal Gear Solid, Peace Walker, Castlevania, Dracula X, Persona 3, entre muitos outros.
jogos. Bom, meus consagrados, para esse primeiro vídeo é isso. Para os próximos vídeos a gente vai continuar a partir do primeiro modelo lá lançado com a tecnologia em Blu-ray, o nosso queridíssimo PlayStation 3. Provavelmente eu vou trazer uma média de 3 consoles por vídeo, então a chance disso ser uma trilogia de vídeos é bem alta. Então, já ativa o sininho para não perder o aviso do próximo vídeo, meus consagrados, e tamo junto, até o próximo vídeo.